De acordo com o que temos, discutiríamos hoje a área institucional e a área económica. Amanhã discutiríamos a área social, reservando para quinta-feira apenas a votação final global. O que eu gostaria de propor a Vossas Excelências é que hoje, e sobretudo tendo em conta o adiantamento da hora, que discutíssemos apenas a área institucional, quer no que concerne as grandes opções do plano, quer relativamente ao Orçamento Geral do Estado, deixando a área económica para o dia seguinte e a votação final pudesse acontecer no dia que nós discutiríamos a área social. Isso permitir-nos-ia, quer a segunda comissão, quer os técnicos da Assembleia Nacional, ir fazendo a arrumação necessária, de forma que na quinta-feira, quando votássemos, aprovássemos finalmente o orçamento, tudo pudesse estar dentro dos trâmites requeridos pelas nossas normas existentes. Essa é a proposta que faço a Vossa Excelência e gostaria de saber a vossa reação. Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa bancada não tem objeção nenhuma em relação a essa proposta e achamos-la racional. Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar do MLSTP-PSD. Sr. Deputado Delfim Neves, por favor. Muito obrigado. Concordamos plenamente com as propostas. Muito obrigado. Adotadas as alterações sem nenhuma objeção. Gostaria de propor-vos também que, de acordo com a nossa ordem do dia, iniciássemos a discussão na especialidade das duas propostas, começando eventualmente por as grandes opções do plano, de forma que as leis que adotam essas duas propostas fossem aprovadas apenas na quinta-feira, quando esgotássemos as discussões dos dois documentos. Assim sendo, na especialidade, temos na área institucional alguns setores, como a Presidência da República, a Assembleia Nacional, Gabinete do Primeiro-Ministro, que contém algumas áreas específicas, para além do gabinete em si, como as da Administração do Território e Comunicação Social. Temos também a área da Defesa e Segurança Interna, Cooperação, Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Justiça e Assuntos Parlamentares, que integra também questões relativas à administração pública. Estes setores e os tribunais, estes setores seriam, portanto, analisados hoje naquilo que nós convencionamos chamar da área institucional. Para facilitar a nossa discussão, gostaria de pedir aos senhores deputados, às senhoras e senhores deputados, bem como ao Sr. Primeiro-Ministro e o seu elenco governamental, que para além das considerações especiais no âmbito da especialidade, caso houvessem propostas de alteração, de supressão, de substituição, que elas fossem apresentadas no final de cada uma das intervenções, para facilitar os nossos trabalhos. Feitas essas considerações, declaro abertas as inscrições para intervenções. Senhor Deputado Arlindo Barbosa, para um pedido de esclarecimento. Obrigado, Sr. Presidente. É só um pedido de esclarecimento. Fiz aqui a metodologia dos nossos serviços de hoje. Eu gostava de saber, em relação à governação regional e local, em que área
está porque não vejo no boletim informativo, é para... Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Arlindo Barbosa. Como dizia, da nova orgânica, a orgânica deste governo, a área da administração do território, que engloba o poder local e o poder regional, está sob a tutela de Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Daí que, ao discutirmos, portanto, a área institucional, aproveitaremos para também fazer esta abordagem. Inscrição, senhoras e senhores deputados. Uma questão de cobertura. Sr. Deputado José Viegas, por uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do governo. Essa intervenção não traz nenhuma questão de fundo, mas apenas uma questão pontual que me parece importante, de toda maneira, que eu tinha colocado na minha intervenção no primeiro dia. Tem a ver com o Ministério da Defesa. Nós, há sensivelmente um ano, aprovamos aqui uma lei de programação militar. E eu, na altura da primeira intervenção, dito que esta lei tem um peso orçamental bastante forte. E a minha pergunta é, se este orçamento teve em consideração esta lei da programação militar, prevê um conjunto de despesas a serem feitas, conjunto de ações e despesas a serem feitas para este ano 2013. Havia um conjunto de ações programadas e que, ao não ser programado, o que eu gostava de sugerir, um pouco na sequência da intervenção que eu fiz ontem, que o Governo trabalhasse no sentido de trazer uma proposta de revisão da lei, para adequá-la não só às nossas necessidades, como às nossas possibilidades financeiras. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado líder da bancada. Eu gostaria de saber se os senhores deputados têm, para facilitarmos o trabalho, se têm, ainda na área institucional, propostas de alteração ou de supressão no âmbito das grandes opções do plano, por quanto no que concerne ao Orçamento Geral do Estado, temos os quadros, precisamos discutir os quadros, e poderia eventualmente facilitar-nos a vida se discutíssemos também na área institucional as questões pertinentes às grandes opções do plano, esgotá-lo-íamos e depois passarmos à questão do orçamento, mas também na área institucional. Estou-me a referir apenas à questão dos textos. Se há textos, a melhoria dos textos. Não estou a se propor a separação em si, de maneira física. Estou apenas concerne ao texto. Se houver melhorias do texto, para as grandes opções do plano, porque eu sei que a maior preocupação vai estar concentrada no Orçamento Geral do Estado.
mas caso haja propostas de melhoria ou de supressão, que fizéssemos em simultâneo. Okay. Obrigado, Srs. Deputados. Nova inscrição, por favor, quem é o próximo orador? Sr. Deputado Albertino Bragança, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o Sr. Primeiro-Ministro e a sua equipa governamental, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, esta intervenção tem a ver com algo que tem sido muito badalado nos últimos tempos, que é uma constatação real que até o cidadão comum vem fazendo, que é o incremento da criminalidade. É um fato real e os números indiciam este aumento, mas, curiosamente, dois setores que são fundamentais na ação para se debelar esta crise estão numa situação extremamente degradante. Mas em recentes intervenções de Sua Excelência Presidente da República, de Sua Excelência Primeiro-Ministro e também a Senhora Ministra da Justiça, abordaram a situação na PIC e no estabelecimento prisional. E eu, nos últimos dias, estive nesses locais e pude perceber que a situação é ainda mais gravosa do que aquilo que foi descrito. Uma situação na PIC, acho que chegamos a bater mesmo no fundo, na medida em que a digressão é completamente quase que impossível de descrever, porque a PIC, nem janelas, edifício nem janelas, tem falta de janelas, mesas, cadeiras, a falta de ventilação nas salas, falta de bens consumíveis, papel, etc., não existe, material informático, transportes para diligências, etc. Para além, isso explica a ineficácia, a total ineficácia da PIC. E num país tão pequeno, em que muitas vezes as contradições que levam à existência do crime são quase que inesperadas, nós pensamos que é urgente resolver os problemas, não só este que eu acabei de me referir, como, sobretudo, os ligados à ausência de enquadramento de agentes e funcionários. São um número de agentes que estão enquadrados a nível do aparelho do Estado, não pagamento de subsídio de risco, não pagamento de subsídio de piquete nos termos estabelecidos na respectiva lei orgânica. Bom, por isso, induz a uma completa desmotivação do pessoal da PIC. Também estive no estabelecimento prisional. Para além das questões ligadas também aos agentes e algumas condições de trabalho que não existem, eu queria alertar o Governo para as humilhantes condições de alojamento dos reclusos, para as paredes com sinais de iminente desmoronamento e, particularmente, para o aspecto extremamente degradante da cozinha, quase ao ar livre, sem as mínimas condições, oferecendo um espetáculo quase surrealista. Eu penso que são dois setores importantíssimos em relação à matéria de crime, e por isso mesmo nós teremos que nos preocupar com a
a solução dessas ineficiências. É certo que eu fico satisfeito por ver retratada no OGE a preocupação por tais soluções. No OGE há verbas que vêm afetadas montantes de 13.901.450.000 dólares para a PIC, 13.001.410.000 dólares para o estabelecimento prisional, envolvendo a construção da primeira fase de um novo estabelecimento prisional. Eu espero que esta primeira fase seja seguida rapidamente por uma segunda, de modo a melhorar a situação, porque lá estão alojadas pessoas que exigem um tratamento humanista e, por isso mesmo, não obstante terem praticado ações que possam contrariar aquilo que é a normalidade da sociedade. Eu penso que esses valores são elevados, mas talvez sejam aparentemente elevados se tivermos em conta o desmoronamento da situação nesses dois locais, pelo que nós devíamos tentar, a nível da discussão da especialidade, encontrar formas de reforçar esses montantes, se tal fosse possível, claro que em detrimento de um ou outro setor que também poderá ter igual necessidade. Por isso que queria alertar o Governo e muito obrigado por vossa atenção. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Delfim Neves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar Sr. Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, caros e caros deputados. Bom, nesta fase gostaria de levantar três questões. Algumas questões ligadas a três setores, melhor dizendo: defesa, comunicação social e negócios estrangeiros e cooperação. Bom, relativamente à defesa, é uma questão que acontece quase em todos os setores. Não há um enquadramento de golpe devidamente esclarecido relativamente a orçamento. Supõe-se que aquilo que está plasmado nos golpes, nas grandes opções do plano, é para, tanto tornar os militares e os serviços paramilitares mais eficazes, capazes de garantir a defesa e segurança nacional e proteção dos cidadãos e seus bens. No entanto, depois vem umas medidas políticas. Nessas medidas políticas há questões que não estão devidamente enquadradas no orçamento. Isso levanta a questão que tem a ver com a aquisição dos fardamentos. Está no orçamento, mas na golpe, aliás, não está. A única aquisição que temos na golpe é dos equipamentos para fiscalização de bagagem e controle fronteiriço. Mas isto não se levanta a grandes questões. A questão que se impõe é saber se a aquisição desses equipamentos tem a ver com todas as forças militares e paramilitares ou se é apenas para o setor, nomeadamente militar. Isso levanta a questão que tem a ver com a polícia.
nota-se a presença da polícia nas ruas com fardamentos muito desgastados. E a presença da polícia mal uniformizada, a partida já vem com uma fraqueza perante o cidadão. Polícia, como outros serviços militares e paramilitares, devem estar devidamente uniformizados para que a sua presença demonstre a chamada presença de um agente da autoridade. Quando ele aparece de uma forma vulgar, o cidadão não lhe valoriza. Portanto, a minha preocupação é saber se o que está aí no orçamento é para a compra de fardamentos para todas as forças militares e paramilitares. É apenas uma questão de esclarecimento. A mesma questão se levanta na comunicação social. Nós temos medidas políticas para a comunicação social, direito de informar, melhoria da capacidade técnica dos quadros da Rede Nacional de Televisão, devido a novas tecnologias. No entanto, no orçamento aparece a aquisição de meios técnicos e acessórios. Golpe diz que a melhoria de capacidade técnica dos quadros. Portanto, e o orçamento diz que é a aquisição de equipamentos técnicos. Agora, gostaria de saber se esses equipamentos técnicos é para rádio, televisão ou para o STP Press. E se levanta a questão, tem a ver exatamente com a questão da Rádio Nacional. Os equipamentos que a Rádio Nacional tem neste momento são equipamentos completamente obsoletos, sala completamente desadequada, o calor enorme. Numa entrevista de 1 hora, a pessoa sai de lá quase molhada. Eu imagino como é que os técnicos ficam 2, 3 horas naquela cabine, como é que eles conseguem suportar aquilo. Portanto, é também uma questão de esclarecimento. O negócio de estrangeiros é simples. Alguém levantou a questão ontem sobre a possibilidade de instalação de um consulado, pelo menos um consulado, em Cabo Verde. Bom, quer nas medidas políticas que este governo pretende implementar, quer no orçamento, não fui capaz de descobrir se está ou não prevista essa possibilidade. Daí gostaria que o Sr. Ministro também nos esclarecesse. São estas questões que gostaria de levantar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Delfim Neves, pelas questões colocadas. Não havendo, de momento, novos inscritos, peço ao Sr. Primeiro-Ministro que faça uso da palavra para os eventuais esclarecimentos. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pelo último Sr. Deputado Orador e proporia, portanto, esta augusta Assembleia que, portanto, eu prestaria, melhor dizendo, esclarecimentos relativos aos serviços que dependem diretamente da Primatura e passaria a palavra aos senhores ministros,
consoante os pluros cuja matéria foi evocada aqui. Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, relativamente à comunicação social, está efetivamente previsto no Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2013 a aquisição de equipamentos, sobretudo para a Rádio Nacional, e também é uma preocupação relativa à TVS, porque, como foi dito cá por o Sr. Deputado, há zonas do país em que a TVS não chega, o que pode construir efetivamente uma desigualdade gritante de acesso à informação, da igualdade do cidadão perante a lei. Portanto, gostaria de dizer aos senhores deputados que, não obstante estarem, portanto, estes serviços sob a minha tutela, a situação que se vive, sobretudo na Rádio Nacional, é gritante. Eu visitei a Rádio Nacional e aquilo que vi é, digamos, um cenário desolador, tendo em conta a importância, portanto, da Rádio Nacional para os nossos cidadãos, para a própria democracia, para a divulgação dos nossos valores culturais e até para, digamos, a questão da própria unidade nacional. Eu tenho, portanto, um relatório sobre a situação na rádio e acho que, de momento, não estaremos em condições, tendo em conta as exiguidades dos meios disponíveis. Nós pensamos, por isso é que referimos muitas vezes a uma diplomacia acutilante, a uma imaginação, digamos, muito fértil para, enfim, tirar o melhor partido do nosso relacionamento com os nossos parceiros. Refiro-me ao acordo que nós temos com a Voz da América. Acho que nós poderíamos e pensamos, face aos constrangimentos internos, para proceder a um financiamento mais consequente que a situação de degradação exige, que teremos que dinamizar, quer aqui no interior do nosso país, quer fora, uma ação para tornar a nossa rádio um espaço, efetivamente, de trabalho mais condigno. Como sabem, a Rádio Nacional está situada na marginal, sujeita às intempéries e, sobretudo, aos efeitos de salitre, o que corrói com uma velocidade bastante grande os equipamentos, os computadores, tudo aquilo que é metal. E há que se fazer um esforço para melhorar efetivamente a rádio. O que está no orçamento não é suficiente. A questão da formação, impõe-se com a cuidado. Nós pensamos voltar a reativar, digamos, as parcerias, normalmente com Angola, que tem, nos últimos tempos, contribuído para a formação dos nossos quadros, a parceria com Portugal a nível do Senjor, que é a formação, portanto, um centro de formação de jornalistas, para poder, enfim, melhorar a formação, a qualidade da formação dos fazedores da informação. Há uma série de equipamentos que devem ser adquiridos imediatamente. Já está, portanto, a nível da primatura, o processo de aquisição desses equipamentos.
e, portanto, nós faremos o que for, que estiver ao nosso alcance, quer a nível interno, quer a nível externo, para melhorar a fisionomia, efetivamente, da Rádio Nacional. Eu gostaria de dizer aos senhores deputados que eu trabalhei como jurista num diploma que visava transformar a Rádio Nacional e a televisão numa entidade com autonomia administrativa e financeira para permitir, digamos, um autofinanciamento e talvez um meio para se evitar determinadas situações anómalas que se vive nesse sector. Portanto, há vários aspectos ligados a esta transformação desses dois órgãos de comunicação social estatal em empresas públicas com mecanismos de funcionamento que, naturalmente, sobretudo a nível da gestão, possa permitir angariar-se fundos, possa permitir prestar serviços que, no fundo, irão contribuir para uma autossustentação, para além da responsabilidade que tem o Estado a nível desses órgãos. Não está de lado, portanto, a STP Press. Achamos que a STP Press, enquanto agência noticiosa, deverá funcionar em modos diferentes. E a filosofia de base deve ser a de prestação de um serviço de qualidade aos utentes. Fica bem claro que a vontade deste governo é de ter, nestes órgãos de comunicação social estatal, portanto, mecanismos de funcionamento que sirvam para uma maior divulgação da nossa cultura, uma maior informação com isenção e transparência, e não um instrumento de propaganda a que eles tiveram votados nos últimos tempos. É uma questão de fundo, que briga com princípios que são fundamentais, inerentes ao Estado de Direito Democrático, e que este governo pretende preservar. Portanto, fica claro, senhores deputados, que nós faremos esforços acrescidos para que haja uma informação de qualidade, uma televisão mais virada, efetivamente, para um fornecimento de serviço público com melhor qualidade. É claro que na senda da questão do financiamento coloca-se o problema das taxas que deverão ser discutidas convenientemente a ser própria. Eu diria que hoje ninguém paga taxa de rádio, que é uma das fontes que devem servir para o financiamento do fornecimento desse serviço público tão importante. Houve discussões iniciais no sentido de saber se efetivamente se incorporaria essa taxa nas faturas de água e eletricidade, nas faturas de telefone, mas o que é certo é que hoje, tal como está, não é possível nós mantermos um serviço como este tão importante sem que ninguém pague nada. O Estado sozinho não está em condições, sem ter subsídios, sem ter, portanto, uma contribuição dos utentes, não é possível melhorar-se substancialmente a qualidade dos serviços prestados. Portanto, eis o que se me oferece informar os seus deputados, esclarecer os seus deputados, quanto à questão que foi levantada aqui. Senhor deputado Albertino Bragança, eu não posso dizer outra coisa senão concordar inteiramente com Vossa Excelência. Eu fico arrepiado, mas a senhora Ministra dará certamente outros detalhes, não quero tirar a primazia da senhora Ministra de falar do seu plano, mas apenas como alguém que
conhece profundamente este sector, eu diria que não haverá combate sério à criminalidade se nós não tivermos uma polícia de investigação criminal à altura de poder prevenir e combater o crime. E eu dizia na minha intervenção, na altura da apresentação deste orçamento, que a criminalidade tinha ganho novas formas. E é óbvio, hoje nós estamos num mundo globalizado. Antigamente, nós não sabíamos o que se passava além fronteiras. E hoje, com a internet, hoje, na era digital, a velocidade com que essas coisas, esses crimes, essas informações entram pelas nossas casas adentro, através da internet, é grande. Portanto, hoje, já ninguém vive em autarcia. E é preciso que a sociedade que nós dirigimos esteja em condições de poder se adaptar a essa evolução, a evolução que se vive no mundo hoje. Nós vemos, portanto, que a nossa polícia não tem equipamentos mais elementares. E isso tem incidência, muitas vezes, nos direitos fundamentais do cidadão, tem incidência nos processos, porque os meios de prova, muitas vezes, não são suficientes e permite que verdadeiros culpados fiquem impunes por causa de uma investigação mal conduzida. Nem sequer estamos em condições de, através das impressões digitais, poder dizer que fulano pode ser autor daquele crime, porque não há. A PIC está completamente despida de meios mais elementares para poder investigar criminalmente. Há um problema sério a nível do enquadramento. Lembro-me, em 96, quando fui Ministro da Justiça, ter-se feito um quadro remuneratório da PIC, e eles estão lembrados desta ação. E acho que já não houve alterações substanciais relativamente ao enquadramento deles, relativamente às remunerações, os subsídios de piquete e por aí fora. Portanto, para dizer que esta polícia, que tem sido objeto de estudos aturados por especialistas, com o financiamento das Nações Unidas, cujo relatório chegou nas mãos e que traduz, efetivamente, a necessidade praticamente de uma refundação para uma nova polícia de investigação criminal. E eu dizia, e continuo a afirmar, continuo convicto de que só os nossos recursos não são suficientes para poder refundar essa polícia. Portanto, é intenção desse governo a mobilização de fundos adicionais fora do quadro orçamental. Porque, e estamos convencidos que vamos convencer os nossos parceiros disto, que é uma das componentes da reforma da justiça. Que na orgânica do governo nós criamos uma unidade de reforma da justiça, e essa unidade vai se ocupar, efetivamente, da angariação de meios e de fundos necessários para poder resolver problemas que são problemas específicos, complexos, como o da refundação da Polícia de Investigação Criminal. Sem a qual não haverá a estabilidade necessária, não haverá meios suficientes para que haja
portanto, a dissuasão do crime, a paz de que nós necessitamos para que haja investidores, para que haja o desenvolvimento do turismo em São Tomé e Príncipe. Portanto, estamos preocupados, seriamente preocupados, e há essa estratégia do governo de lidar com essa questão, quer com o Banco Mundial, quer com outros parceiros que se mostraram já interessados na ajuda ao governo para poder debelar essa questão, que é a questão da segurança do cidadão e bens. Portanto, eu passaria, Senhor Presidente, os senhores ministros, a palavra ao Senhor Ministro da Defesa e Ordem Interna relativamente à Lei de Programação Militar, a Senhora Ministra da Defesa e da Senhora Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade, para a questão levantada sobre o consulado, eventual criação de um consulado em Cabo Verde, e a Senhora Ministra da Justiça para eventuais acréscimos ao que acabei de dizer relativamente à preocupação levantada pelo Sr. Deputado Aprecino Bragança. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, convidar-lhe talvez a permanecer um pouco ainda no seu lugar, porque parece-me ainda há questões de comunicação social que o Sr. Deputado Rafael Branco gostaria de colocar. Deputado Rafael Branco, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Primeiro-Ministro. É uma questão que me preocupa e tem que ver com o sector da comunicação social. O Sr. Primeiro-Ministro referiu-se a isso e o senhor intervém como não me pareceu dar a importância que merece e a urgência. Eu acho que tanto na televisão como na rádio é importante tratarmos do quadro legal regulamentar. Falou da opção criação de uma empresa, sendo factível, eu acho que seria a via mais adequada para lidar com os problemas que existem. Não sendo isso, é importante que se olhe para o quadro regulamentar no que diz respeito às receitas dessas instituições. Porque, de outro modo, na situação em que está, com alguns direitos que estão na prática adquiridos, mas não têm cobertura legal, nós podemos voltar a situações bastante preocupantes. Eu queria recomendar que, de facto, se lidasse com urgência com essa questão no sector da rádio e da televisão. E depois, referir-se a qualquer coisa, e eu junto comunicação social e relações exteriores, referir-se à localização da Rádio Nacional e os efeitos que tem a proximidade à orla marítima. Eu creio ter existido, é por isso que eu remeto-me às relações exteriores, com a Austrália, um acordo de princípio, no sentido de se ceder à atual Rádio Nacional em troca de um edifício mais adequado para a Rádio Nacional e para os serviços seria necessário. Era só um esclarecimento, saber se o projeto ainda está vivo e se há a possibilidade de retomá-lo com a dinâmica e a urgência que precisa. Muito obrigado, Sr. Senhor Primeiro-Ministro, peço desculpa, convido-lhe a se tomar o seu assento, porque parece-me que há mais questões sobre comunicação social para não continuar em pé. Senhor Deputado Albertino Bragança, eu peço também desculpas aos senhores deputados que estão inscritos. Gostaria que adotássemos a metodologia de esgotar este assunto antes de passarmos outro. Daí que todos os senhores deputados... não tem a ver com comunicação social. Bom. Mas tem a ver com a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, é isso? Neste caso, os senhores deputados que estão inscritos, eu quero saber se os senhores deputados, para facilitar a coordenação, se as questões a colocar
tem ainda a ver com os ministérios ou as áreas ligadas à defesa e a negócios estrangeiros. Essas são outras áreas. Negócios estrangeiros. Então, Sr. Deputado Guilherme Octaviano. Sr. Deputado Guilherme Octaviano, para uma intervenção, por favor. Gostaria de pedir às senhoras e aos senhores deputados que tivessem questões relacionadas com defesa, comunicação social e negócios estrangeiros, pudessem se colocar, de forma que quando os seus ministros viessem, pudessem dar esclarecimentos globais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Primeiro-Ministro. Bom dia, Srs. Membros do Governo. Bom dia, caros colegas deputados. Efetivamente, eu já tinha abordado a questão a nível de consulado. Também outros colegas aqui já o abordaram. Eu gostaria de, no caso concreto da SGOP, na página 31, há um assunto que diz realização, na parte final, realização da comissão mista, e depois diz nome dos países, depois diz implementação de programas com os parceiros por aí fora, Marrocos, Brasil, França, África do Sul e outros. Eu acho que este ponto tem duas sugestões. Uma primeira é realização de comissão mistas. Eu acho que não era necessário mencionar aqui os países, o setor em si já o conhece, mas para esse documento eu acho que seria desnecessário. E a segunda sugestão é que este último ponto da implementação de programas de parcerias, eu acho que deveria ser eliminado porque existem outros países para além destes que cá estão. Mas, todavia, a senhora Ministra de Negócios e da Cooperação poderá clarificar. E depois tem outra questão que diz incentivo à criação de casa de São Tomé e Príncipe em Angola, Moçambique e outros. E eu perguntaria, Cabo Verde, Londres. Portanto, eu acho que deveria ser, o texto deveria ser incentivo da criação de casa de São Tomé e Príncipe em diversos países. É a sugestão que eu tenho, que eu gostaria de trazer a esta augusta Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Albertino Bragança. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu volto a intervir porque nós, quando falamos da PIC, eu falei, depois falou o Sr. Primeiro-Ministro sobre a segurança. E, de facto, nós somos um país que está no Golfo da Guiné, uma zona do mundo que vem assumindo grande importância no contexto internacional e onde as ameaças são crescentes para os países que nele permanecem. E então, eu vi no orçamento a afetação de uma verba de um montante de 2.175 milhões de dobras dedicado ao SINFO. O SINFO foi um serviço que nasceu em 91, quando da mudança de regime em São Tomé e Príncipe. Por sinal, na altura, eu fui um dos participantes, à medida que era o Ministro da Defesa do Governo, quando foi da mudança política. Criamos a SINFO, o Serviço de Informações do Estado, a substituir a antiga Segurança do Estado, mas desde o seu nascimento, que parece que uma névoa vem ensombrando o funcionamento deste órgão do Estado.
Pode ser que ele esteja a trabalhar em surdina, sem conhecimento dos cidadãos, até pela sua natureza, mas eu gostaria de saber do Sr. Ministro da Defesa a que é que se destina esta verba. Eu sei que é para a construção do edifício, mas eu queria saber, ter informações sobre o funcionamento do Serviço de Informações, do SINF, e, sobretudo, saber se, que não é do meu conhecimento, saber se este órgão conseguiu ultrapassar, digamos, o período de penumbra em que sempre funcionou, porque num país, qualquer país do mundo, e sobretudo nós que somos uma ilha, precisamos de um serviço de informações capaz de alertar as autoridades para eventuais ameaças à segurança do país. E parece-me, aquilo que me parece é que este serviço não tem conseguido, digamos, surgir aos olhos dos cidadãos a cumprir o seu papel. É certo que eu admito que possa estar enganado, daí que eu peça ao Sr. Ministro da Defesa, ao Governo, ou ao Sr. Primeiro-Ministro, que nos diga em concreto o que é que se passa em relação a este serviço, que parece querer se revitalizar com a construção de um novo edifício. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Albertino Bragança. Tem a palavra o Sr. Deputado Alvino Barbosa. Eu recordo, senhores deputados, que estamos a analisar a área institucional, as grandes opções do Plano e o Orçamento Geral do Estado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, caros deputados. Sr. Presidente, pelo alerta que fez, eu sei que estamos a discutir a área institucional. Antes da minha intervenção, eu gostava de colocar uma questão e pedir autorização se é neste momento que eu devo intervir ou não. Tem a ver com as datas comemorativas aqui no nosso país, nomeadamente 12 de julho, 1 de maio, 21 de dezembro, enfim, 3 de fevereiro, porque eu não vejo a verba no Ministério e isso impossibilita-me, eu tenho alguma dificuldade de poder encaixar isso, porque não vejo inscrito nenhuma verba em relação a qualquer Ministério. Por isso é que eu gostava de saber se posso fazê-lo agora ou orientar-me nesse sentido. Pois, Sr. Presidente, a minha preocupação é precisamente esta, é porque eu não vejo. Sobretudo, nós temos 3 datas importantes, 12 de julho, 21 de dezembro e 3 de fevereiro. Eu gostava que o Governo pudesse esclarecer em que Ministério, ou em que parte do orçamento eu posso encontrar verbas destinadas a este fim. E aproveitar este momento, e se coloca essa questão a propósito, eu vou dar aos seus deputados um exemplo concreto. 21 de dezembro normalmente é comemorado em Santo Tomé e Príncipe. O que o Estado faz, o que o país faz é dar um feriado e, eventualmente, uma mensagem de um membro do governo. Penso e fica por aí. O ato em si, se eu chamo a atenção, é porque a descoberta, o curioso é que a descoberta de Santo Tomé e Príncipe foi feita em Anambó. E não se faz nenhuma atividade naquela localidade, pelo menos para simbolizar a data. Por isso é que eu gostava que nós pudéssemos inverter. E aqui ao senhor deputado Albertino, que é o homem da cultura, talvez trabalhássemos em conjunto com o governo para permitir que efetivamente esta data seja comemorada não ao ritmo que é o 12 de julho, mas poder de facto simbolizar, porque a descoberta de Santo Tomé e Príncipe foi feita em Anambó
que é o distrito de Lembá. Hoje, se os membros do governo, os seus deputados, eu convido para passar em Nambó, aquilo está um deserto. Está um deserto e eu, porque faço um matagal, eu tenho insistido com órgãos do poder local para que efetivamente desse alguma visibilidade a esta zona, mas sabemos que as limitações financeiras também levam o poder local a ter algumas dificuldades. Por isso é que aqui o senhor deputado Albertino, que é um homem da cultura, talvez não é transferir 21 de dezembro para o distrito de Lembá, mas que temos que sinalizar esta data, porque é naquele local que foi a descoberta de Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado Arlindo Barbosa. Senhores deputados, estamos perante uma proposta concreta. É verdade que ela não tem cabimento nas grandes opções do plano, como foi abordado pelo senhor deputado Arlindo Barbosa. Porém, eu estou convencido que no âmbito do Orçamento Geral do Estado poderá estar previsto, e eu deixo essa responsabilidade ao Sr. Primeiro-Ministro e aos demais ministros para esclarecimento. Todavia, temos duas saídas para essa questão. Ou, senhores deputados, ou encontramos uma forma de incluí-la já no GOP, nas grandes opções do plano, ou então adotarmos uma resolução para que esta atividade proposta pelo Sr. Deputado Arlindo Barbosa possa ter, sim, 21 de dezembro, possa ter a expressão como ele sugere. Porém, é matéria para reflexão. Ao longo do debate encontraremos uma solução para isso. Faça favor, Sr. Deputado. Eu só queria precisar a minha intervenção, porque eu fazia referência a Santo Tomé e Príncipe, é para corrigir Santo Tomé. Muito obrigado. O Sr. Deputado José Viegas pediu a palavra? Temos um pequeno, não é problema, mas o Sr. Deputado Pires Neto pediu a palavra? Porém, nós gostaríamos de pedir à senhora secretária da mesa que tome o lugar no seu grupo parlamentar, porque quer fazer uma intervenção, e pedindo ao senhor deputado do grupo parlamentar PCD mais novo que a substituísse durante os tempos que permanecesse no grupo. Entretanto, senhor deputado Pires Neto, para uma intervenção, por favor. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia. Pouco tempo. Senhor Primeiro-Ministro, nós temos a consciência que o senhor tem um pouco tempo para tudo aquilo que nós estamos a exigir. Mas, por isso, tenho que lhe pedir a paciência, ouvir de todos nós e tentar fazer tudo aquilo que é possível, aquilo que o governo pode fazer até o fim do mandato. Por isso, nós estamos a exigir, que a nossa obrigação é exigir, e depois controlar e saber aquilo que o senhor pode fazer ou não fazer, aquilo que a gente pode ajudar, que nós vamos ajudar. E a minha intervenção, senhor Ministro, é para o senhor Ministro de Defesa, é só para chamar a atenção, porque eu acho que cada coisa tem a sua natureza, fez cada ser onde deve viver, o peixe deve mesmo viver na água, as aves lá em cima, o homem aí na terra, e alguns de nós é que até provocamos para viver no outro lado que não nos merece. O que eu quero dizer, senhor Ministro, que há uma situação com polícia, eu falo polícia, já se falou aí, mas eu quero reforçar, é que o nosso polícia parece-me que não tem um tratamento adequado. Eu estou a falar Polícia aí Nacional, porque às vezes, como disse o senhor deputado que me antecedeu, Delfim Neves,
Às vezes o senhor vê polícia na rua como se fosse qualquer uma pessoa que está a passear, está da sua volta, mas no fim está a trabalhar. Isto parece até nem tem piada. Mas, para mim, mais que me faz, é que eu vejo às vezes polícia com arma AK, a trabalhar na rua com AK. AK não é arma para a polícia. AK é uma arma de guerra, deve estar no quartel, fazer o seu trabalho lá com militares. E polícia deve ter uma arma especial para a polícia. Os senhores da PIC, eu, há bocado, até uns meses atrás, estive em PIC, eu tive a informação que os agentes da PIC nem têm arma para trabalhar. Isto é triste. E pode pegar qualquer uma arma para trabalhar e tal, e pronto. Há necessidade, às vezes, de fazer parar um ladrão, qualquer coisa. Se a arma não é apropriada, eles tentam e pode, se o tiro é um tiro rajada, pode perder uma pessoa sem intenção. E por isso que eu acho que, pronto, é demais exigir, mas não é o senhor culpado, mas o senhor já está aí, tem que assumir essa responsabilidade, que tem que dar a cada um instrumento apropriado para trabalhar. Eu não posso admitir quando uma pessoa vem para a polícia fazer uma queixa e quer buscar alguém que quer assassinar uma pessoa, matar, fazer como quiser, e a polícia diz, eu não tenho combustível, nós não temos combustível, e o senhor que vem queixar é que tem que arranjar combustível. E eu quero perguntar ao meu senhor, se eu já estou aflito, às vezes vim a corrida, para uma boleia, vem aqui queixar o senhor me exige combustível. O que é que pode acontecer? Triste. E isto não pode nunca acontecer. Polícia tem que ter condições, outra coisa. Meus senhores, o assunto parece brincadeira, mas é sério. Polícia que trabalha em Neves, por exemplo, em Angulares. Eu estou a falar de casa própria, porque já estive com ele, nós conversávamos sobre isso. Sabe o que é que a polícia me disse? Senhor deputado, às vezes para nós é triste. Estamos aqui em estrada a fazer trabalho, paramos os carros, demos as multas que estão contra a lei, mas é mesmo esse indivíduo, quando nós quisermos ir para a cidade visitar a nossa família, é ele que a gente tem que pedir boleia. Meus senhores, convenhamos. E a partir deste momento que o motorista dá a este polícia boleia, meu senhor, o trabalho acabou. O condutor pode vir com 20 pessoas, ele lá dentro, é a mesma coisa que ele não vê, o carro está vazio. Ele não trabalha. É isto. E, portanto, tudo isso temos que arranjar. É demais, eu sei que é demais para um governo que está agora, mas, meus senhores, paciência, nós temos que dizer aquilo que é verdade. Verdade? Eu, se atua uma pessoa hoje, é a mesma pessoa amanhã que eu peço boleia. Isto é mau. E, portanto, eu não sei como fazer, mas eu peço aos senhores que cada um, com sua experiência, vamos tentar ver isso, ou pôr um transporte no distrito para que qualquer um que quer deslocar, esse transporte pode fazer esse trabalho. Combustível, nós não podemos deixar à vontade, porque, pronto, também já sabemos como é, mas tem que ser as coisas bem trabalhadas para ver se nós vamos conseguir resolver o problema minimamente. E, portanto, os senhores me desculpem, eu entendo isso, mas nós estamos aqui para chamar a atenção, para tentar ver se a gente vai conseguir corrigir as coisas. E, portanto, meus senhores, é só isso que eu queria chamar a atenção. Depois voltarei mais tarde. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Pires Neto. Volto a chamar a atenção dos senhores deputados para terminarem as vossas intervenções com propostas concretas. Não estaremos a fazer considerações genéricas que não têm nenhuma influência sobre os textos que temos em mão. Senhora Deputada Filomena, para uma intervenção. Filomena Pina. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, senhores ministros, senhoras ministras, senhores deputados, senhoras deputadas, muito bom dia. A minha intervenção vinha simplesmente no sentido de pedir, alertar o Governo, no sentido de capacitar quadros para a rádio regional. O colega que me antecedeu falou da Rádio Nacional, mas nós, de facto, na Rádio Regional, temos pessoas que trabalham meramente por experiência própria, por vontade, mas elas precisam de ser capacitadas. Era mais ou menos nesse sentido, porque a própria Rádio, o Governo Regional já tem dado
alguma atenção, mas a capacitação dos quadros, de facto, é necessário que se olhe com olhos de ver. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, senhora deputada. Creio que o senhor primeiro-ministro uma boa nota. Os nossos concidadãos com responsabilidade na região autónoma do Príncipe também, ao ouvirem, então, provavelmente tomaram boa nota disto. Senhor primeiro-ministro, agora sim, peço-lhe que faça uso de novo da palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria pela pertinente questão levantada pelo Sr. Deputado Albertino Bragança. Correção feita, Albertino Bragança, sobre a questão da Sinfo. É uma questão, como todas as que têm sido levantadas com pertinência pelo Sr. Ilustre Deputado. A Sinfo é, portanto, o serviço de informação encarregue, portanto, de manter as estruturas do Estado informadas sobre aquilo que se passa no território. Claro está que, num Estado de Direito Democrático, este serviço deve funcionar em moldes a poder preservar os direitos fundamentais do cidadão e que seja conciliado, portanto, a informação de que se tem para garantir, portanto, a soberania, a segurança do território com os direitos fundamentais do cidadão. E creio que foi o que ditou, digamos, a instituição deste organismo do Estado para a defesa da própria integridade do Estado. A evolução ao longo dos anos não creio que tenha sido a melhor. No governo passado havia uma parte destes serviços que se encontravam adstrita primatura, ligada, portanto, ao primeiro-ministro, e na nossa orgânica, no entender do governo, este serviço deve estar no Ministério da Defesa e Ordem Interna, obedecendo, portanto, a lógica de que a Ordem Interna é parte integrante do Ministério da Defesa e Ordem Interna e, por conseguinte, sob a tutela do Sr. Ministro da Defesa e Ordem Interna. A preocupação é grande, porque, perante a escassez de meios, é difícil manter-se um serviço com essa vocação sem se poder, digamos, dispor de meios para alimentarem todo o território nacional, o seu funcionamento correto e para os fins a que este serviço destina. Reconhecemos a partida, temos, digamos, o desejo de transformar, mas temos algum constrangimento. E isso faz com que determinadas atividades ilícitas no nosso território, mesmo para o combate à questão da criminalidade, nos escapam, devido a um não funcionamento na sua plenitude. Eu reconheço como chefe de governo que este serviço precisa de ter um balão de oxigênio para que nós possamos dispor de informações fiáveis a tempo útil para preservar, digamos, a integridade do nosso território e prevenir, sobretudo, a destabilização do país. Portanto, é uma questão que acho que merece um tratamento adequado, mas o Sr. Ministro da Defesa e Ordem Interna dará aos senhores deputados, melhor dizendo, informações mais detalhadas.
cabe-me apenas dizer que a questão da segurança é uma questão nacional. Não é só uma questão dos serviços, é uma questão nacional. E quando fazia a orgânica do governo, ocorreu-me uma espécie de Conselho de Segurança Nacional, onde estivessem representados todos os órgãos, com uma configuração que permitisse que a cada momento os responsáveis pelo Estado pudessem, enfim, numa situação de articulação, questionar, pudessem aquilatar do funcionamento desse órgão, que é um órgão extremamente importante para, digamos, o funcionamento normal do nosso país. Relativamente à questão levantada pelo Sr. Deputado Arlindo Barbosa, eu diria que nos encargos gerais do Estado estão alojadas verbas para comemorações, para efemérides, como 12 de julho, 12 de julho e outras, mas principalmente 12 de julho, portanto, que é mais a comemoração, portanto, nacional de maior envergadura, estando outras datas previstas no sector da educação, como é o caso de 3 de fevereiro e por aí fora. Não é? É o que tem acontecido. Relativamente ao esclarecimento solicitado pelo Sr. Deputado Rafael Branco, eu diria que essa decisão deve ser tomada, nós ainda não temos todos os elementos, como disse, eu, pessoalmente, seria defensor de um serviço público de rádio e televisão saltenense. Mas essa questão não é pacífica, estou a exprimir uma opinião pessoal, que só me vincula a mim digamos, como cidadão, não propriamente como primeiro-ministro. Eu acho que nós faríamos uma economia de meios importante se conseguíssemos agrupar não só edifícios, a questão da rádio e televisão com melhor qualidade, economia de meios, material, e sobretudo, evitaríamos a dispersão ou a disparidade que existe entre esses dois órgãos de comunicação social. Mas é uma questão que nós devemos continuar a aprofundar. Acho que a situação, tal como está, não deve continuar. Porque nós temos relatórios da auditoria que dão-nos conta de uma situação anómala, que não tem, digamos, enquadramento legal. Refiro-me a expedientes que se encontrou para poder colmatar as insuficiências de recursos em termos orçamentais, pagamentos de horas às pessoas que ficam lá, que trabalham nesses órgãos de comunicação social durante muito tempo, mas que é preciso regulamentar-se, é preciso regularizar-se tudo isto, porque tem havido, efetivamente, da parte da Inspeção de Finanças, a chamada de atenção para situações que são situações completamente anómalas. Creio que a transformação desses dois órgãos de comunicação social numa regi ou numa instituição pública com autonomia administrativa e financeira, sobre a forma que fosse mais adequada, poderá efetivamente vir a resolver essa situação atípica de se ter, portanto, que pagar algumas despesas, pagar funcionários com produtos de publicidade de uma forma que não está, efetivamente, que viola mesmo, diria eu, a lei SAF, que nós evocamos aqui, mas que nós temos que procurar regulamentar isto tudo, regularizar isto tudo, para sairmos desse quadro, que é um quadro considerado ilegal. Sobre a alusão que fez a um eventual acordo com a Austrália para cedência do edifício que alberga atualmente a Rádio Nacional. Dos edifícios, são 2 edifícios. Um que nem sequer chegou a ser ocupado e que está num estado avançado de degradação antes de ser ocupado. Dinheiro do Estado enterrado sem ser utilizado. É esta a nossa realidade cruel. Nós temos uma parte nova do edifício
que está, portanto, por acabar, porque não se foi capaz de concluir e pagar o empreiteiro as obras que foram feitas, e o que é verdade é que aquilo está entregue à sua sorte, infiltrações de água, dinheiro enterrado e sem qualquer utilidade. Portanto, temos que encontrar. Nós não podemos não fazer nada, temos que encontrar a solução. E temos que encontrar a solução, mas não temos, de momento, dinheiro para poder fazer a intervenção que é necessária. E há fissuras, há, enfim, uma degradação visível do edifício. Portanto, nós temos notícia do eventual acordo de princípio. Vamos tentar saber exatamente se essa vontade permanece, o que é que se passa, e para vermos se com o património, porque qualquer alienação ou qualquer cedência do património público deve obedecer a critérios que estão plasmados na lei, e nós pautaremos pelo cumprimento daquilo que está estabelecido. O que é verdade é que a Rádio Nacional, como está, é que não pode efetivamente continuar, né? Mas tomamos, portanto, boa nota, e vamos tentar fazer o necessário para, enfim, tirar a Rádio Nacional da situação em que ela se encontra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Convido, então, com a sua permissão, o Sr. Ministro da Defesa para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, antes de mais, nós gostaríamos de agradecer a intervenção daqui dos Srs. Deputados em termos de alerta, de recomendação, conselhos, e que nós registramos, e salientar aqui a preocupação que vem sendo levantada pelo Sr. Deputado Zé Viegas, nomeadamente a Lei da Programação Militar e os respectivos anexos. Essa legislação já devia estar a ser implementada, pois que, de acordo com os anexos que foram aprovados, creio que é um atraso de 2 anos. Em 2011 não se fez nada, em 2012 também não, e eu estou convencido que passa necessariamente pela sua revisão. Os valores que foram introduzidos nos anexos são extremamente elevados e incomportáveis para aquilo que é o nosso orçamento. Visa atender às capacidades e reforçar as capacidades do Estado-Maior das Forças Armadas, do Exército e da Guarda Costeira. Havia uma previsão para 2011 de 3 milhões de dólares, 2012 5 milhões, e ia aumentando sucessivamente até 2022. Ao que me parece, nunca constou nos orçamentos do Ministério nem das Forças Armadas, e eu estou convencido que a única recomendação que nós temos que propor e concordar com a proposta do Sr. Deputado Zé Viegas é procedermos à sua revisão imediata. Estamos com uma coleira que nos amarra aquilo que é impossível de se executar. Aquilo que se propõe passa pela aquisição de vários equipamentos, pistolas, RPG-7, morteiros, metralhadoras, mísseis, canhões, viaturas táticas, lanchas, radares, etc. Ou seja que é qualquer coisa de difícil
sem contar com a construção de infraestruturas, base naval e materiais de aquartelamento. De modo que nós iremos, como diz a lei, cabe ao Governo de 2 em 2 anos proceder à sua revisão e teremos que fazer de imediato, de acordo com como foi sugerido. Relativamente à preocupação do Sr. Deputado Delfim Neves, na página 12, dizemos que a melhoria de níveis de instalação das forças, incluindo indumentárias específicas. Ou seja, que é a nossa intenção dar uma atenção, e neste momento gostaria de dizer que, quando foi da apresentação aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro da situação do Estado da Nação, o Sr. Primeiro-Ministro teve a particularidade de salientar os problemas com que nós confrontamos. Eu não quero aqui citar, os senhores veem como é que os nossos agentes militares não têm fardamento. A situação é extremamente difícil. E aguardamos, com a aprovação desse orçamento, lançarmos a mão com muita urgência no sentido de procedermos à aquisição desses meios. O Sr. Deputado Albertino Bragança refere-se à questão do CINFO, Serviço de Informação. Esse serviço deixou de ter profissionais, passaram a ser mais militantes do partido ABC, e a situação é extremamente difícil. Pronto, em certa medida até foi bom assim, não é? Porque conseguiu-se buscar alguns profissionais e eles, em função da coloração política, iam passando essas informações. Mas o setor como tal deixou de produzir informações, ou se essas informações existiam, elas eram canalizadas para outros lugares. Bom, há toda a necessidade de revermos o que é esse serviço, de ele ser, não é, um serviço que preste informações ao Estado, na medida em que todo o Estado tem que se proteger e defender. Ter uma informação, trabalhar a informação e ela ser levada a conhecimento daqueles que dela necessitam. Não vou trazer aqui mais pormenores. Passa necessariamente também por produzirmos algumas leis que permitam proteger esses profissionais. A lei do sigilo, em que o homem, depois de deixar de pertencer ao sector, ele terá que ter uma proteção. Porque se eventualmente nós tivéssemos a aplicar algumas medidas, o sector teria que fechar as portas. Não? Sim, aqui foi compartimentado, puxou-se este e aquele, financiava-se, havia elementos que tinham a responsabilidade de buscar determinados valores para o trabalho semanal ou mensal. De modo que essa situação é séria e teremos que encontrar uma saída rapidamente. Precisa-se de um edifício. Há vários equipamentos que o sector tinha, mas pronto, que perdeu. Hoje, graças ao apoio de Portugal e Angola, mesmo a China, Taiwan, tem-se estado a receber alguns meios, formação para o pessoal, mas há necessidade de dar uma atenção e é urgente. O valor que aqui aparece é para a construção de um novo edifício. Relativamente ao Sr. Deputado Pires Neto, sim, a polícia devia realmente estar equipada de bastões, rádio, pistola, algema e ter uma viatura, não é? Mas infelizmente isso não acontece. O que disse é uma realidade. Nós não vamos aqui trazer alguns pormenores, mas tem acontecido muitos casos em que o queixoso acaba não só passar a ser um elemento da polícia, porque ele tem que disponibilizar a sua viatura, ou, em certos casos, realmente, como disse,
a avançar com combustível. Eu estou convencido que hoje a polícia tem alguns meios. O que é necessário é racionalizar esses meios e pôr esses meios à disposição da polícia naqueles momentos em que ela terá que acudir ou responder a uma chamada. Há outro problema que se põe, é a própria distribuição geográfica dos nossos distritos, em que ter um número de indivíduos, por exemplo, em Lobata, Guadalupe, ter que dar cobertura a Micoló, Praia das Conchas, Boa Entrada, a distância é extremamente impossível para dar essa cobertura. Ou seja, que temos que rever, não é, a colocação e a posição geográfica dos postos da polícia ou criar novos postos. É certo que aumentou consideravelmente a criminalidade, isso é verdade, e a capacidade de resposta neste momento é extremamente insuficiente para os problemas com que nós confrontamos. Eu creio ter dado resposta a todas as preocupações e estamos disponíveis a qualquer momento para responder. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro da Defesa. Senhoras e senhores deputados, não resisto à tentação de dizer aos senhores deputados e às senhoras deputadas do que acaba de dizer o Sr. Ministro relativamente aos serviços de informação. Deve preocupar-nos a todos. Ter uma instituição dessa natureza, que deve ser, acima de tudo, uma instituição republicana, estar a sabor das colorações políticas ou partidárias, é extremamente perigoso, tendo em conta que esses serviços devem cuidar não apenas de segurança interna, mas também segurança externa do nosso Estado. Fica, de facto, essa preocupação. Sabemos que não se muda a mentalidade dos homens de um dia para o outro, mas o mais importante que as próprias instalações são os cidadãos e cidadãs que vão prestar serviços nesse setor. Daí a nossa preocupação. Estou convencido que o Governo, e particularmente o Sr. Ministro, compreenderá e, se aliás tem consciência da natureza da questão. Ainda sobre este assunto, o Sr. Deputado Delfim Neves, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também ao Sr. Ministro pela resposta. Sr. Ministro, a preocupação é de todos nós, como dizia o Presidente, e por isso mesmo vou levantar uma questão para que se encontre solução no futuro, porque de imediato não vai se conseguir. Aí na sua página, nas grandes opções do plano, página 12, diz que o Governo promoverá medidas de reforço e modernização da defesa e da segurança, visando atingir padrões de segurança mínimos exigíveis, garantir a integridade territorial, o normal funcionamento das instituições democráticas, a liberdade e a proteção do patrimônio do Estado e dos cidadãos. Ótimo. Mas quando eu falava anteriormente, eu dizia que a polícia, tanto como outras forças, devem estar devidamente uniformizadas. Nós temos que entender a farda como uma medida de prevenção, dissuadora e intimidatória até. Por isso mesmo, temos que analisar desde o recrutamento dos agentes. Eu estou à vontade para falar disso, porque não tenho uma estrutura física muito elevada. Portanto, mesmo nos países onde geneticamente as pessoas são muito baixinhas, as autoridades procuram os mais elegantes, altos, para serem polícias. Exatamente para intimidar o cidadão, daqueles cidadãos que tentam desafiar o Estado. E nós temos constatado aqui no nosso país que não há critério de seleção de agentes policiais. Eu não posso ser, se calhar não devo ser mesmo. Mas eu acho que é um critério, é um padrão internacional de recrutamento dos agentes policiais. Ao anunciar o recrutamento, deve-se estabelecer pelo menos o mínimo da altura que a pessoa deve ter.
Porque quando um polícia baixinho, ainda por cima mal uniformizado, apresenta-se perante o cidadão mal criado, porque é exatamente o seu opositor são aqueles cidadãos que tentam desafiar as autoridades, ele próprio se sente intimidado. Em vez de ele intimidar o infrator, o agente é que fica intimidado. Daí que eu dizia antes que essa é uma proposta para a solução futura, não imediata. Para quando tiver a solucionar agentes policiais, procurar pessoas que têm, tanto aparentam-se fisicamente como alguém que pode ser agente da polícia. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Elfinev. O Sr. Deputado José Viegas, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui algumas anotações que fiz depois de ouvir o Sr. Primeiro-Ministro e eu gostaria de ater-me a elas. Sobre a questão da justiça, penso que o exercício que devemos fazer aqui, neste momento, é ver as medidas que eventualmente o Governo prevê para nós termos uma justiça mais moralizada e mais funcional. E, nesse sentido, parece-me que as verbas tendem nesse sentido, mas uma coisa que nos preocupa imenso, a mim particularmente, e creio que a todos, é o facto de ter-se constatado que a gestão dos recursos a este nível não tem sido melhor. E o que se sugere é que, independentemente da afetação de meios, que tenhamos condições de fazer com que as coisas funcionem com lisura e, sobretudo, quando se trata da relação com os meios financeiros que são postos à disposição das instituições. O senhor Primeiro-Ministro falava da questão da rádio e televisão. Eu lembro que já tínhamos aprovado num Conselho de Ministros a criação de rádios e televisões, transformação da rádio e televisão em empresas públicas. Uma que foi a Rádio Nacional e a TVS. E também na altura, e foi nesta altura, que aprovamos também um diploma que criava a possibilidade de surgimento de rádios privadas. E foi nessa altura que elas surgiram. Mas a minha preocupação, Sr. Primeiro-Ministro, é que, transformando a rádio, creio que o diploma não teve o encaminhamento que devia ter, com as quedas sucessivas dos governos, mas creio que a preocupação é de criar condições para que as empresas públicas possam funcionar, neste caso, a rádio e a televisão. Este setor, sobretudo a rádio, já foi dito aqui, não vale a pena dizer, mas vive em situação de penúria, sobretudo a rádio, penúria extrema e vergonhosa. O Sr. Ministro, houve, o governo anterior, um expediente no sentido de se encontrar fundos para que essas duas empresas públicas pudessem funcionar, a rádio e a televisão. Mas acontece que o expediente foi coxo, porque trouxeram-nos a proposta de taxa e pediram que a Assembleia autorizasse. A Assembleia não autoriza o governo de taxar. Então nós dissemos assim, façam vocês esse processo de taxa, para que a rádio e a televisão possa ter o recurso próprio, através de cobranças que são feitas em melhores momentos, em lugares próprios. Acontece que ficamos nisso e o problema ficou por resolver. E mais,
havia uma situação muito grave naquele expediente. É que a ideia era que toda a gente, quer tivesse rádio, quer tivesse televisor, quer não, pagaria. E nós dissemos, não, façam o trabalho de casa, organiza bem as coisas. Isso tem que ser muito bem organizado, de modo a permitir que, efetivamente, quem paga são aquelas pessoas que têm televisor ou que têm rádio. Há formas de fazer isso. Busquemos outros exemplos e avancemos nesse sentido. O senhor primeiro-ministro falava do edifício único. Eu acho excelente para as duas instituições. Deverá ser necessariamente um edifício mais imponente do que os que atualmente temos. Já havia a ideia e o projeto, e esse projeto está elaborado no quadro da cooperação com Angola, para o sistema de digitalização da televisão. E permitia que a rádio também pudesse funcionar nesse mesmo espaço. É uma questão de se retomar a ideia. Nos negócios estrangeiros, no Código 1120, 11.20, Programa de Reorganização Diplomática. Temos aqui 5 bilhões e 200 milhões de obras. Sim. Não sei se conseguiu localizar. Quer dizer, qual é a preocupação? É que parece ser um valor bastante exorbitado para aquilo que eu entendo, salvo melhor explicação, ser o destino desta verba. Programa de Reorganização Diplomática. Finalmente, relativamente a 21 de dezembro, a ideia é de, e é isso que o senhor deputado quis transmitir, é que o governo, relativamente a Anambó, fizesse um esforço de reabilitação e dignificação do espaço. Porque, efetivamente, nós não comemoramos 21 de dezembro, a chegada dos portugueses, não comemoramos, mas dia de chegada do governo de transição. Agora, que o espaço é uma referência histórica, que onde chegaram os portugueses, acho que deve ser valorizado, e, aliás, o senhor deputado está a trabalhar já nessa perspectiva também. Muito obrigado. Senhor deputado José Viegas, convido com a sua permissão, senhor primeiro-ministro, a senhora ministra de Negócios Estrangeiros para fazer a intervenção. Aproveito também a ocasião para agradecer o senhor deputado Jorge, convidando a senhora deputada Filomena a tomar o seu lugar, respectivo lugar. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhores deputados. Nós nos congratulamos com as solicitações que aqui foram apresentadas, que estamos certos poderão vir melhorar o nosso texto e, consequentemente, haver a melhor implementação do programado. Relativamente ao Ministério de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, o nosso governo elegeu como o seu programa, o seu exercício, haver uma diplomacia vigorosa, dinâmica,
acutilante, tendo em conta, quer a nível bilateral como a nível multilateral, tendo em conta que nós vivemos numa economia globalizada em que cada vez mais os países, as regiões e os continentes se tornam interdependentes e, por outro lado, se tomarmos em conta que 80% do nosso orçamento advém de ajuda externa ao desenvolvimento. Por isso, tornava-se necessário eleger a diplomacia económica como o seu credo. Neste contexto, o Governo decidiu reforçar as parcerias e as alianças existentes e construir outras parcerias, outras alianças, outros relacionamentos. E, tendo em conta o reforço das relações internacionais, figura a República de Cabo Verde, país com o qual nós nutrimos uma relação estreita, histórica e mesmo consanguínea. Nesse contexto, o nosso governo elegeu estabelecer o estabelecimento de relações diplomáticas com o Cabo Verde. Neste momento, Cabo Verde tem no nosso país um consulado que vai evoluir para uma embaixada. Necessário tornava-se nós, num sentido de parceria e de reciprocidade, termos em Cabo Verde um consulado que estamos em crer que muito rapidamente vai evoluir para uma embaixada. Para dizer aos senhores deputados que isto figura no nosso orçamento, está ali no nosso plano 24.218, no montante de 2.541.518.860, que equivale mais ou menos a cerca de 100.000 euros. Dizer que, neste sentido, nós já encetamos diligências, enviamos para Cabo Verde um emissário que foi, junto com as autoridades cabo-verdianas, dizer que nós estamos interessados nesta relação, até porque nós temos um dossiê aberto de cooperação com Cabo Verde, temos um programa indicativo de cooperação que data de 2009, que está na mais completa letargia. E nós pegamos neste dossiê e enviamos um emissário a Cabo Verde para dizer que nós estávamos interessados em estreitar os laços de cooperação. Já foram identificadas até as estruturas, temos o nosso emissário andou já a ver as casas, onde poderá ser a nossa chancelaria. Estou em crer, se houver a reciprocidade, como é natural, uma vez que a chancelaria que existe neste momento em São Tomé, o governo São Tomense que pôs à disposição do governo cabo-verdiano, é natural que isto aconteça também do lado de Cabo Verde, até porque já nos foi dado o sinal. Estamos em crer que avançaremos, talvez, mesmo com este montante, avançaríamos mais rapidamente para uma embaixada e não propriamente um consulado. Relativamente a outras questões que foram levantadas, o senhor deputado Guilherme Otaviano, quanto à realização da comissão mista numa linha e na outra a implementação de programas com os parceiros. Eu gostaria de dizer que, por um lado, a realização de comissão mista quer dizer que ainda não temos com esses países não tivemos qualquer comissão técnica a trabalhar, e, por outro lado, vamos implementar o programa que já existe. Portanto, são situações diferentes. Mas se entenderem que é muito mais entendível termos isto no mesmo texto, podemos fazer. Mas a ideia é uma realização, como nós dissemos que íamos abrir novas parcerias, íamos trilhar outros caminhos, então era abrir estas parcerias, realizando comissões mistas, e no segundo ponto, implementar os programas que já existem, com os países com os quais nós já temos programas indicativos de cooperação que estão em vias de ser assinados, como Portugal. Nós temos um programa indicativo de cooperação que ainda não está assinado. Com Marrocos ainda não temos situações completamente claras, que é outro caminho que nós vamos trilhar. Por isso é que nós pusemos em situações diferentes, em duas linhas diferentes.
E relativamente a incentivar a criação de Casa de São Tomé e Príncipe, não temos qualquer problema em pôr em diversos países, porque isto é mais uma questão de forma do que propriamente uma questão de conteúdo. Foi-nos levantada também uma solicitação relativamente ao programa de reorganização dos diplomatas. O que é que isto quer dizer? Dentro da lógica da diplomacia, os diplomatas residem no país em que eles estão nos postos. Eles estão lá no mínimo 3 anos e no máximo 5 anos. Findo este prazo, eles têm que fazer a rotação necessária, tornando-se, eles voltam ao país, entram para os serviços centrais ou são afetados a outros postos. E este montante, eu gostava de dizer que é ainda insuficiente para que se possa fazer isso. Neste momento, nós estamos com pessoas que querem ir para os postos e que não vão. Nós temos embaixadores que estão em São Tomé e Príncipe e que não podem ir para os postos porque não temos condições de os colocar lá. E temos outros diplomatas que têm que fazer a rotação e que não estamos nós em condições atualmente de poder fazer isso. Por isso, este montante para nós é insuficiente para fazermos esta reorganização dos diplomatas. Muito obrigada. Perdão? O momento próprio virá se chegarmos à conclusão de que, de facto, o montante é insuficiente para que possamos fazer esta reordenação. Vamos ter que pedir mais, se for possível. Se não for possível, vamos nos adaptar ao montante existente. Obrigada. Sr. Presidente, muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Tem a palavra agora, com a autorização do Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra da Justiça. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhor Primeiro-Ministro, senhores e senhoras deputadas, colegas do elenco governativo. Eu costumo dizer que os problemas da justiça não são tão visíveis quanto as estradas esburacadas do nosso país ou as carências que todos nós conhecemos subejamente. No entanto, os problemas de que enferma a justiça corroem lentamente as instituições, a nossa sociedade e minam também a confiança dos nossos cidadãos. E, por outro lado, inibem o investimento e retraem, ou mesmo atrasam, o nosso desenvolvimento. Estamos conscientes disso. Foi aqui dito, ou disse o Sr. Deputado Albertino Bragança, que existe um incremento da criminalidade. Disse mais, disse até que existem 2 setores fundamentais para debelar esta crise e que se encontram em situação degradante, a saber, a PIC e o estabelecimento prisional. Nós temos de concordar com sua afirmação, porquanto a situação que nós temos na PIC é, de facto, gritante. Disse e referiu aqui muito bem que há falta de cadeiras, falta de janelas. Eu iria mais longe e diria que praticamente há falta de quase tudo, à exceção da componente humana que lá permanece e que no dia a dia faz o melhor que pode para manter a nossa PIC ainda viva. Agora é importante dizer que esta é a PIC que encontramos e nós não vamos abrir mão desta PIC. Nós vamos olhar para ela, vamos analisar e vamos trabalhar esta PIC. Eu dizia que, à parte dos elementos que foi aqui indicado pelo Sr. Deputado Albertino Bragança, desde janelas, cadeiras, mesas, não há ar-condicionado, as condições de trabalho são, de facto, deprimentes, deploráveis até, se puder assim dizer, e que não permitem, de facto, as condições mínimas de trabalho para qualquer funcionário, neste caso, os nossos agentes.
Temos falta de quase tudo. Falamos a nível, por exemplo, de um laboratório da polícia científica, a nível da criminalística, da lofoscopia. É gritante a situação. A par desta situação, temos também a questão que é extremamente urgente, que é a questão do enquadramento dos funcionários. Foi aqui referido também, e é verdade, nós temos muitos eventuais na PIC, mais do que efetivos, e está-se a falar de um trabalho, de um setor que tem que funcionar permanentemente. Naturalmente que todas estas situações originam descontentamento, e, portanto, nós temos isto atualmente. Perante este cenário, o Governo elegeu a PIC como uma prioridade no âmbito da reforma da Justiça. Nós temos um relatório que foi produzido com o apoio do PNUD sobre o estado da PIC e que contempla vários aspectos, desde logo a questão da reorganização da PIC do ponto de vista orgânico. A PIC não tem um regulamento interno, por exemplo. É necessário, como já referi anteriormente, reenquadrar os agentes, é necessário repensar o espaço físico da própria PIC como um serviço basicamente criminalista e que está no centro da nossa cidade. É necessário repensar a questão da aquisição dos meios, dotar os nossos agentes de meios para que possam, de facto, efetivamente fazer o seu trabalho. A proposta orçamental que nós submetemos aqui à consideração desta magna casa é modesta, mas nós tivemos que ter em consideração que os recursos são escassos, portanto, são os recursos disponíveis. Há a necessidade da contenção orçamental, bem como também a questão do próprio horizonte temporal deste Governo. No essencial, eu diria, sem querer me repetir, nós agendamos o essencial. Permita-me indicar, talvez, algumas das coisas que temos aqui a nível do nosso orçamento. A aquisição de meios especializados, os nossos agentes reclamam falta de meios, desde coletes à prova de bala, desde as algemas, enfim, uma série de materiais especializados que nós não temos, meios de comunicação. Portanto, há uma série de coisas que têm, de facto, que ser visto. Como foi referido aqui pelo Sr. Primeiro-Ministro, no âmbito deste projeto da reforma da Justiça, nós criamos, portanto, criou-se uma unidade de reforma de justiça, o RJ, a qual, como foi aqui dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, terá também a função de angariar fundos adicionais para fazer face a este problema. Com isto, basicamente, queremos dizer que não esgotaremos as nossas pretensões só no orçamento, endividaremos todos os esforços no sentido de, com os parceiros, os que já temos e outros, encontrar formas também para resolver estes problemas. Quanto ao estabelecimento prisional, situação gravosa, também aqui referido pelo Sr. Deputado Albertino Bragança. Eu costumo dizer os problemas do estabelecimento prisional só visto, só indo lá, de facto, para ver. De qualquer das formas, nós acreditamos que com o início da construção da primeira fase do estabelecimento prisional, nós estaremos em condições, de facto, de reduzir, pelo menos substancialmente, muitos dos problemas que nós hoje enfrentamos. Não foi aqui dito, mas, só como nota, gostaria de dizer também que, para além da questão do próprio estabelecimento prisional, há um outro aspecto também que é essencial, e porque estamos a falar do estabelecimento prisional, que é a própria questão da reinserção. Nós, até aos dias de hoje, praticamente não temos feito reinserção e é um aspecto que este Governo também terá em grande consideração. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra da Justiça. Sr. Deputado Jorge Amado, para uma intervenção, por favor. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro e o seu elenco, permita-me cumprimentar antes de mais. Ouvi atentamente, senhor Primeiro-Ministro, as intervenções tidas aqui com relação ao funcionamento dos diversos sectores. Deu-se conta de que
os sectores estão completamente despidos de meios, quer materiais e humano também, posso assim dizer, para o seu funcionamento. Mas para quem está fora desses determinados sectores, não se apercebe muito disso. Não se apercebe porque tem-se verificado constantemente algum show-off através da comunicação social. Diversas ofertas são feitas às instituições. Eu acho que há aqui dois problemas. Ou o sector não tem sabido conservar aquilo que lhes é oferecido, não tem sabido fazer bom uso dos equipamentos que são entregues a estes sectores, ou então temos que começar a repensar bastante naquilo que nós recebemos. Sinto-me bastante ofendido quando vejo que um ministro vai à comunicação social para agradecer ao receber uma oferta de uma instituição ou quem quer que seja, num valor de 20 mil euros, lá está o ministro a desfilar para agradecer, dizer que este material vai ajudar o nosso sector, vai nos tirar, vai reduzir todas as nossas dificuldades, vai resolver todos os nossos problemas. 20 mil euros, um ministro vai se expor para agradecer. E quando se vai ver o material, obsoleto. Computadores, obsoletos. Equipamentos, obsoletos. E nós damos o luxo de fazer com que este indivíduo possa exibir lá fora a fotografia, as filmagens de que esteve com o ministro, que ofereceu isto, aquilo, e a população que afora também vê isso. Pensa que realmente o sector está bem. A saúde do setor vai bem, tem recebido muitas ofertas. Temos que repensar isso. Temos que repensar isso para dignificar o nosso país. Não é normal que uma oferta de 20 mil euros, o ministro tem que estar lá para agradecer em nome do país. E instituições estas que oferecem, que fazem essas ofertas tão pequeninas, também já ganharam o hábito de fazer, porque acham que sempre que dão uma coisinha de 10 mil euros, 15 mil euros, 20 mil euros, o governo está satisfeito. Basta, nós precisamos disso. Portanto, eu acho que temos que repensar um pouco de como relacionarmos com estes sectores e com os nossos parceiros, quer sejam eles entidades individuais ou oficiais. Bom, ouvi da parte do Sr. Primeiro-Ministro, algumas considerações sobre a Força Armada, de que carecia de equipamentos, de uniformes e de mais outros equipamentos, mas eu digo sinceramente que olhei para esse orçamento e não consegui identificar em que local se prevê alguma verba para a aquisição dos equipamentos de Força Armada.